O vídeo de hoje é sobre o BOD B11, é um fundo aí voltado para renda fixa, né, do crédito privado, ou seja, debêntures, tá? E no caso aí são debêntures incentivadas, né? São debêntures aí que tem uma política fiscal mais reduzida, uma carga tributária, uma carga fiscal aí mais reduzida, né? Por isso que chama de debênture incentivada, tá? A gente vai dar uma olhada. Esse fundo aí tem muita coisa para a gente ver, tá? Até para quem quiser investir, é um fundo aberto, não é um fundo para investidor qualificado. Qualquer investidor pode investir no BOD B11, tá? E é um fundo que busca a valorização das suas cotas através da aquisição de ativos de renda fixa, ok? Assim como também ganho de capital com a compra e venda dos mesmos, aí no caso a maior parte são debêntures incentivadas em infraestrutura, ok? Aqui temos mais alguns números iniciais. Cota aí de valor patrimonial de 9,48, ele está sendo negociado nesse momento a 9,45, ou seja, o preço sobre VP está praticamente zerado, né? Bem próximo aí ao valor do mercado em relação ao patrimonial, tá? Ele deu uma valorizada boa aí nos últimos 12 meses, ok? O último rendimento distribuído foi 10 centavos por cota, tá com yield aí de 13,1. O yield médio da carteira dele é IPCA mais 8,39, ok? Duration de 6,4 anos de suas operações e uma alocação de 90,4%. Tá? A gente vai já ver isso aqui mais à frente, ok? A distribuição ele vai falar aí novamente 10 centavos por cota, que a gente tem um histórico aí dos últimos meses. Ele vai falar aí que o fundo está com a rentabilidade aí, pegando o CDI aí do período, 151% do CDI, né? Uma rentabilidade muito alta, tá? O fundo apresentou o seu retorno aderente ao seu objetivo de rentabilidade, né? Que é 1,5 a 2,5 acima da NTN-B, tá? De duration aí similar ao da carteira, ok? A gente vai ver isso mais à frente também. Vai falar sobre a quarta emissão, né? A quarta oferta pública. O fundo aí captou 57 milhões de reais e atualmente aí seu patrimônio foi para casa dos 340 milhões de reais. Ok? A gestora já alocou desses 57, alocou 50, ou seja, tem 7 milhões aí de reais ainda para alocar, tá? E aqui sobre o portfólio, ele vai falar aí que o yield da carteira, né, tá IPCA mais 8,14, né? Com esse yield, a gente comparando com fundos imobiliários ali de papel, como por exemplo a gente sempre compara, né? Seria um retorno aí de um fundo middle risk, né? Lembrando que isso aqui a gente tá vendo é um fundo voltado para debênture incentivada, né? A questão da renda fixa do crédito privado, tá? É bem diferente aí. Tem algumas similaridades, a gente vai ver no decorrer do relatório, tá? Essas abas aqui que ele coloca, ele sempre coloca aqui na lateral alguns informativos, né? Por exemplo, o que é marcação a mercado, aqui ele vai explicar o que é, né? Para quem quiser aprender um pouco mais sobre fundos e funcionamento aí no geral, tem aí. Ela aqui vai falar sobre a questão do ganho de capital na renda fixa, como é que ocorre, né? Mas enfim, continuando sobre o fundo, ele vai falar aqui sobre as aquisições, a gente vai já ver na frente como ficou o portfólio do ativo, né? Tem muitas exposições ali para a gente ver, tá? Aqui também mais aquisições aí feitas no mês de março. E aqui na visão macro ele vai falar sobre o IPCA, né? O IPCA de fevereiro foi 0,83 e o projetado para março aí é de 0,2, né? Ou seja, tem a tendência de dar uma reduzida forte, né? Até bem similar ao que aconteceu no ano passado, né? O IPCA de fevereiro do ano passado foi 0,84, né? Bem parecido. E no mês seguinte deu uma baixada, né? A gente tá vendo isso aqui, vamos ver aí a previsão lá para dia 11, deve estar saindo aí a próxima inflação, ok? Que no caso é a inflação do mês que passou, tá? Aqui vai falar sobre a resolução CMN 5118, a gente já viu aqui também no canal, né? Foi uma mudança que teve aí na regulamentação para algumas operações aí que tiveram que se adequar. Questão de liquidez, né? Ele tá por volta aí de R$1 milhão negociados por dia, né? Tá acima daquele valor que a gente tem como base, né? De 1 milhão. De cotistas temos aí 19.580 cotistas, tá? Aqui na tabela de rentabilidade, né? Ele vai falar um pouco aí sobre IPCA e Selic, né? Que é o que é usado para fazer esses cálculos, tá? E aqui a gente tem então a tabela. Ele está sendo negociado por 9,45, tá nesse intervalo aqui entre a taxa de retorno de IPCA mais 7,43 a IPCA mais 7,29, vai depender do preço, né? Quanto menor o preço, maior é a taxa interna de retorno, porque você está comprando um produto ali mais barato. Okay? Ele vai estar abaixo desse retorno aqui da taxa média dele, que é de IPCA mais alguma coisa, devido à questão das taxas, né, que são cobradas, e aí reduzindo essas taxas, né, aqui tem a taxa interna de retorno líquida, tá? É aquela coisa, né? Quando compra um produto mais barato, você tem aquela turbinada naquelas rentabilidades. Na questão de performance, tá? A gente tem um gráfico aqui que a gente consegue ver o comportamento do fundo aí de 21 para cá, tá? Na cota de mercado, né? Cota patrimonial, até vai estar atualizando aqui, vai estar bem próximo, né? Que está praticamente igual ao valor do mercado patrimonial, está aí bem acima da NTN-B 30 anos, ok? E ele vai estar aqui para o curto prazo aí, ele pretende diversificar a carteira, né? Porque a gente vai ver mais à frente que isso é um ponto de atenção no ativo, né? Temos várias exposições, como a gente vai ver mais à frente. Aqui é a rentabilidade mês a mês, tá? E aqui então a gente entra na listagem das operações.
A gente já vê aqui essa debênture aqui com 14,8% do PL, né? Já está acima dos 10%. Essas outras duas aqui também, né? Uma com 14,4% e outra com 15,3%. Ou seja, só essas três debêntures aqui, né? Vai dar aí quase 45% de posição no portfólio, né? Arredondando aqui as 3 para 15%, seria aí 3 vezes 15, né? Daria 45% de posição em 3 operações, né? Então, é uma posição bem alta, né? É sempre bom estar acompanhando para ver aí, caso venha ter um problema aí, não impactar tão fortemente o portfólio. Inclusive, o próprio relatório cita, né, que um dos objetivos aí é reduzir essa exposição aí, né? Aumentar, melhorar essa questão da diversificação no fundo, ok? Caixa do ativo aí 9,6%, tá? Aqui à frente a gente tem, ele vai citar, né, a questão de diversificar o portfólio, tá? Atualmente aí tem 14 ativos, né, entre debêntures e CRIs. Por setor aqui, a gente tem o principal setor de renováveis, né, com 22%, depois vem rodovias e o setor de transmissão, tá? Por rating dos devedores, a gente tem aqui o AAA é o principal, né, tem o AA aqui também. Muita gente não vai muito para essa questão de rating, né? A gente já viu operações aí com rating altíssimo vinha apresentar problema, né? Mas enfim, aqui questão de distribuição, a gente tem um mês a mês aí, tá? E a gente já entra aqui no detalhamento dos seus ativos, né? É um fundo voltado aí para debêntures incentivadas, tá? É um fundo bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Um detalhe aqui que você deve ter percebido, né? A gente não tem a DRE, né? A DRE, o mais próximo que a gente tem de uma DRE é essa tabela aqui, onde a gente vê, mas aqui são os pagamentos já realizados, né? Não tem aquela DRE que a gente está acostumado a ver ali nos fundos imobiliários de papéis, por exemplo. Então, até para a gente dar um palpite, né? Fica bem difícil, né? A gente pode até ver aqui pela média dos últimos meses, né? Tendo em vista a questão de IPCA e inflação que vem oscilando, né? Então, chutaria aí por volta de 10 centavos para os próximos meses. Okay? Mas vamos acompanhando, né? Como a gente viu aqui, não tem a DRE, não dá para fazer uma expectativa assim, um chute, né? Mas tentando se aproximar mais da realidade, né? Sempre aquele chute que a gente deixa o palpite. Comenta aí se você tem um ativo, tá? Você comentando, você vai estar ajudando o crescimento do canal. Participa do grupo Telegram da gente, né? O link do grupo Telegram vai estar na descrição do vídeo. Clica aí, participa lá. A gente tá sempre por lá trocando ideia sobre fundos imobiliários. Beleza? Isso aí foi tudo que a gente tinha para ver. Um fundo bem diferente, né? Um fundo de infra voltado para debêntures incentivadas. Vem com a rentabilidade aí bem interessante, né? Pegando aí um equivalente a 16,1% de yield aí, anualizado, tá? Isso foi tudo que a gente tinha para ver hoje. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!